Deixa eu ver, apresentar aqui a próxima pessoa que vai subir no palco para fazer um talk. É um grande amigo meu, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É esse cara aqui, que ele se assume como um otimista entre os pessimistas e um pessimista entre os otimistas. É um cara que eu sempre digo que, às vezes, a gente não quer muito ouvir o que ele tem que falar, mas a gente precisa ouvir o que ele tenta falar, porque o cara manja demais e, às vezes, ele é aquele cara que dá um freio na empolgação. Eu sei que talvez hoje a gente não queira isso, porque nós estamos numa vibe muito positiva, ouvindo coisas muito legais e empolgados e otimistas, mas faz muito bem ouvir o que esse cara tem para dizer, e eu sou suspeito para falar porque eu sou um grande fã dele, então eu peço que todo mundo receba com muita energia o nosso próximo speaker, que é o Edu Azeredo! Fala, garoto! Alô, alô? Todo mundo me ouvindo? Certinho? Só esperar um pouquinho, tá certo? Então, gente, boa tarde a todos. Como você já falou, eu sou Edu Azeredo. O que vocês precisam saber sobre mim hoje é que eu já fiz muita coisa na minha vida, coisas que eu me orgulho muito, como, por exemplo, pegar 150 estudantes universitários para discutir política internacional e não ganhei um trocado por isso. E também já trabalhei em grandes empresas, já ralei muito e também já passei pela situação de estar alocado no cliente por um mês cobrindo férias, ser pago para isso e não fazer nada. Então, eu sou esse cara aqui que vai falar de futuro do trabalho e, por hobby, de vez em quando eu gosto de questionar narrativas vigentes. Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, é um assunto que desperta muito interesse das pessoas. A gente fala em futuro do trabalho é o que todo mundo mais quer falar. Primeiro porque a gente concorda que a gente está num momento de avanço tecnológico sem precedentes. E segundo porque a gente acha que o impacto disso pode vir no desemprego por conta da obsolescência do trabalho humano graças ao avanço tecnológico. Só que eu acho que não é exatamente assim. Na verdade, eu acho o contrário. Independente da automação, independente do avanço tecnológico, a gente vai continuar trabalhando e trabalhando bastante no futuro. E antes que vocês me achem maluco, eu vou explicar por quê. E para isso eu quero que a gente volte para o ano de 1930, uma época em que o mundo estava abalado por conta da Grande Depressão. E no meio do pessimismo de todo mundo, um cara chamado John Maynard Keynes, um dos maiores economistas do século XX, ele escreveu um ensaio chamado Economic Prospects for Our Grandchildren, ou traduzindo possibilidades econômicas para os nossos netos. E a tônica desse artigo é uma lofada de otimismo, no momento que estava todo mundo preocupado. E nesse artigo ele fala, por exemplo, que... Opa, acho que não está passando. Então, e nesse artigo ele fala que a gente estava vivendo em 1930 um momento de avanço tecnológico inédito. E ele alertava também que haveria um negócio chamado desemprego tecnológico. Ou seja, o toque típico de qualquer palestra de inovação em 2018 já estava sendo dito por um dos caras de maior impacto no mundo, maior relevância no mundo, 88 anos atrás. Só que o Keynes, analisando o avanço tecnológico, analisando o impacto disso, ele se empolgou um pouquinho e ele falou que em algum momento a gente estaria trabalhando 15 horas por semana. E ele fala isso num tom assim, o avanço tecnológico vai chegar num ponto em que a gente não vai ter nada para fazer e a gente vai trabalhar umas 15 horas só para se manter ocupado. Nós somos os netos do Keynes e se alguém falar que está trabalhando 15 horas por semana vai parecer utópico, vai parecer delírio. Então, o que será que aconteceu nesse tempo que passaram-se 88 anos e a gente continua trabalhando pra caramba e mesmo assim a gente continua morrendo de medo? Eu vou deixar essa pergunta no ar, mas antes eu quero que a gente volte para essa imagem aqui. Essa imagem, ela é no deserto do Kalahari, no sul da África, mais ou menos ali entre Namíbia e Angola. E nesse deserto vivem povos nômades, chamados Fung. E eles vivem basicamente do que a natureza, o que o deserto dá para eles. Claro que trabalhar no deserto é uma dureza. E quanto tempo será que os Fung trabalham em uma semana para poder pegar comida? Se vocês pensaram 15 horas, vocês acertaram. Pois então percebam a ironia. Os nômades no deserto estão muito mais próximos da utopia do Keynes do que qualquer um de nós, indivíduos que trabalham numa sociedade pós-industrial com todo avanço tecnológico. E a maior loucura disso é que tem um antropólogo americano que estudou a vida deles e a rotina deles é muito curiosa. Eles tiram um dia de trabalho para caçar, para coletar,
e o resultado de um dia de trabalho rende 3 dias de comida. Então eles ficam 3 dias brincando com a família, socializando, zoando, fazendo o que qualquer um de nós faria no tempo livre. Então, percebam, é uma semana de 4 dias, onde 3 são fim de semana. A gente não tem isso. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui é para a gente questionar essa relação aparentemente óbvia sobre automação e trabalho. Talvez não seja tão bem assim. Essa galera aqui não tem inteligência artificial, não tem blockchain, e eles trabalham bem menos que a gente, e eles ainda não têm problema com caminhoneiro, vejam vocês. Então, para explicar por que aconteceu isso tudo, né? Por que eles trabalham menos e por que a gente continua trabalhando tanto, eu queria que a gente voltasse para 1930. Porque o Keynes viu que todo mundo está vendo, o avanço da automação, o avanço da tecnologia, só que ele ignorou o elemento humano que geralmente complica um pouco as coisas, né? Seres humanos são bichinhos complicados e tornam as coisas muvuca, como disseram nossas amigas aqui. Então, até 1929, antes da depressão, o movimento operário era muito atuante no sentido de redução da jornada de trabalho. O pessoal falava, inclusive, em jornadas de 4 horas por dia antes da Grande Depressão. Só que veio a depressão, isso tudo mudou. A década de 20, inclusive, é a década onde a gente teve a maior redução na jornada de trabalho no último século. Desde a Grande Depressão, a jornada parou em 8 horas por dia, mais ou menos, sobretudo porque o movimento operário mudou de perspectiva. Com a Grande Depressão, eles pararam de lutar pela redução da jornada de trabalho e passaram a lutar pela manutenção ou até mesmo pelo aumento da jornada de trabalho para que as pessoas não fossem demitidas. E é a mesma época em que o Roosevelt chega nos Estados Unidos com o New Deal, que era um plano de reconstrução nacional com grandes obras, e a cabeça das pessoas naquele momento era de que todo mundo tinha que estar empregado. Em última instância, se ninguém te empregasse, o Estado te empregava. Coincidência ou não, é a mesma época que aqui no Brasil chega um presidente que se dirigia a todo mundo em seu discurso como trabalhadores do Brasil. O resultado disso é que a nossa percepção com relação ao tempo livre mudou e a gente passou a ter medo do tempo livre porque isso passou a ser sinônimo de desemprego. Então a gente continua há 88 anos trabalhando as mesmas 8 horas, apesar de a tecnologia ter avançado em 88 anos. Só que tem gente que acha que o Keynes não errou e a gente trabalha 15 horas por semana. Na verdade, o David Graeber, antropólogo americano, ele acha que a gente passa 15 horas por semana trabalhando e as outras 25 ou mais enrolando para justificar a existência dos nossos trabalhos. É um pouco complicado, eu sei. Acho que pelas risadas, acho que todo mundo se identificou um pouco com isso. Talvez seja uma ideia radical, mas o fato é que o Graeber ele fez um estudo muito interessante sobre como a força de trabalho americana ela evoluiu no último século. E há 100 anos atrás, os Estados Unidos eles tinham 3/4 de trabalhadores braçais na indústria da agricultura e 1/4 de funcionários administrativos. E esses 3/4 viraram 1/4 hoje, e 1/4 de funcionários administrativos virou 3/4. O Buckminster Fuller chama esse pessoal, esses 3/4 de funcionários de escritório hoje, de inspetores daqueles que trabalham, inspetores dos inspetores e aqueles que criam os instrumentos de gestão. Então, talvez a gente esteja trabalhando esse tempo todo só para enrolar, para justificar. E para quem acha que isso aqui é muito radical, eu quero deixar esse número aqui. 83% dos trabalhadores do mundo ou estão desengajados, ativamente engajados ou não engajados com o seu trabalho. Eu acho que isso dá uma métrica da insatisfação de trabalho, eu acho que isso dá uma métrica do questionamento que a gente faz que esse pessoal faz com relação ao trabalho. Como vocês podem ter percebido, eu estou aqui esse tempo, talvez já tenha até estourado meu tempo, e eu não falei em nenhum momento de futuro do trabalho. Eu só falei de passado e de presente. Mas eu acho que é muito importante, porque quando a gente tem que falar de futuro do trabalho, não é só com uma narrativa de a tecnologia vai mudar e a gente vai trabalhar de manhã nisso, à tarde naquilo e à noite naquilo. A gente tem que levar em conta, quando a gente fala em tecnologia, de futuro do trabalho, a gente tem que levar em conta também esse fator aqui, de que a gente tem uma grande massa de profissionais insatisfeitos. Caso contrário, a gente vai estar só colonizando o futuro com aquilo que a gente faz no presente. E acreditem, se a gente achar que a gente vai ter que trabalhar 40 horas por semana no futuro, a gente vai continuar. Não subestime a capacidade humana de inventarem trabalhos que não façam sentido. Nesse exato momento, a gente tem um número muito grande de pessoas, de organizações, de governos que estão lutando assim, ativamente para adaptar o mundo com relação ao trabalho. Mas será que eles estão fazendo isso numa lógica que a gente já está numa lógica caduca, numa certeza que já passou, que a gente tem que continuar trabalhando muito? Então, eu acho que a gente tem que, no mínimo, repensar isso.
Então, o que eu queria deixar aqui para vocês hoje? Em primeiro lugar, a gente repensar a nossa relação com o trabalho. Esse número de gente aqui em transição, no qual eu me incluo também, eu acho que já está todo mundo repensando isso. E sobretudo um aspecto de que, será que a gente tem que trabalhar o tanto que a gente trabalha? Será que a gente não pode trabalhar 15, 20 horas por semana? Tem muita gente brilhante que fala, cara, que a maioria dos projetos a gente consegue segurar com uma dedicação de 10 ou até 20 horas por semana, e pouquíssimas são as coisas que a gente precisa de 80 horas. A segunda coisa é a gente repensar a nossa relação com o tempo livre. Afinal de contas, eu sei que eu passo por isso, acho que todo mundo aqui passa, de quando não está trabalhando, está se sentindo culpado, se sentindo inútil, quando a gente não está atendendo o mercado, parece que a gente não presta. E, gente, tá tudo bem curtir um tempo livre, a gente faz coisas incríveis no tempo livre, acho que o sarau de vocês aí vai ser maravilhoso, inclusive. E, principalmente, a gente olhar essa janela de oportunidade que a tecnologia traz para a gente pensar de maneira mais criativa de que como a gente vai se manter ocupado trabalhando 40 horas por semana quando a gente não precisar, que talvez a gente não esteja precisando. E, por fim, uma frase do Buckminster Fuller, acho que a gente tem que abandonar essa ideia de que cada um de nós tem que justificar o seu direito de existir através do trabalho. Um avanço tecnológico, qualquer um de nós aqui pode criar algo que sustenta 10 mil pessoas e deixar todo mundo com tempo livre para fazer coisas incríveis. Muito obrigado. Aí, grande Edu!